Fala, turma, iniciando aqui a segunda parte do vídeo aí do BI que eu fiz da Copa do Mundo. Aqui a gente tá aqui na tela que eu tava fazendo aquela parte da prototipagem, certo? O mapa, por algum motivo, quando eu comecei a fazer essa segunda parte, ele bugou, não tava aceitando a legenda. Depois eu de fato não me recordo como fazer como consertar isso. E aí note que eu fiz um plano de fundo. Eu carreguei um plano de fundo que eu criei no Figma. Eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz esse plano de fundo, rapidamente. Inici... Iniciando aqui no Figma, né? Abri o Figma, que é um editor de imagem que eu gosto muito, ele é bem simples. Eu vou tirar minha imagem aqui porque vou ter situações que vão aparecer aqui atrás da imagem. Então, aí eu usei umas cores também que eu pesquisei na internet. Essas cores Essas cores são. Eu peguei, botei identidade, né? Perguntei no Google a identidade do evento, da Copa. E aí ele me deu algumas cores, me deu exemplo de algumas cores aqui: o vermelho, o azul, um verde, cinza claro, cinza escuro. E eu com essas cores eu fiz o layout, né? Mais ou menos de como ficou o BI lá. Todo mundo já acompanhou. Eu fiz um primeiro vídeo bem rápido, bem curto, para mostrar como ficou. E o primeiro vídeo que eu vou postar também, que eu já postei na verdade, com a primeira parte da montagem desse BI com o tema da Copa. Então eu adicionei aí o cinza escuro, né? Eu fiz bem simples, um retângulo, dá um detalhe, botei o cinza como se fosse uma moldura, né? É bem simples, criei um retângulo ali. Depois a gente faz as bordas. Eu olhei as cores, quais são as cores que eu ia utilizar. Eu vou fazer um menu superior com fazer o menu superior também com a cor azul. Aí eu tô só editando a cor cinza, né, do fundo. Tivamente botar as bordas aí, os cantos arredondados em 20, né? Eu botei no caso em 10, nesse caso. Mas eu costumo usar muito 20, que fica um detalhe legal. Depois eu adicionei um outro retângulo. Botei bem na borda ali, né? E botei com a cor azul. Eu vou olhar mais uma vez aí no bloco de notas. Sempre quando for fazer é bom ter as cores hexadecimais, né, em mente. Eu vou na outra série lá do BI, do primeiro vídeo da série que eu tô fazendo do BI de finanças. Eu vou dar dica de site que a gente pode coletar as cores. Mas aqui eu pesquisei na internet e eu botei. E para colocar os cantos arredondados apenas em cima, a gente clica aqui nessa parte e aí ele fica arredondado apenas em cima. Os cantos superiores ali, repare que tem 4 cantos. Aí eu coloquei os dois em 20 e os dois de baixo deixei em 0. E esse vai ser o nosso menu superior. A gente pode fazer já os retângulos, né, dos visuais lá no BI. É um exemplo também que a gente pode fazer, botando já os retângulos, e aí fica a critério de cada um, fazendo aquela prototipagem. E aí facilita também. Eu não gosto, nesse primeiro momento eu não vou mostrar assim, vou mostrar mais ou menos como eu gosto de fazer. Mas tem essa opção também de a gente já prototipar e já levar o plano de fundo. Tem como a gente já levar o plano de fundo já com o quadradozinho ali de cada visual. Dos cartões, do visual.
que a gente pode botar em degradê e fazer várias coisas. Eu gosto de utilizar o Figma. Pode ser utilizado também o PowerPoint, né? Para quem tem mais facilidade em usar o PowerPoint, também é uma boa alternativa. Agora eu vou clicar aqui no layout, vou marcar no layout, vou botar no layout ali, e aí a gente vai salvar o plano de fundo, vai salvar o nome do plano de fundo. Eu vou botar o nome aí do background, né? E esse background é que eu vou usar como fundo lá no BI. Então fica a dica. Você não precisa usar aquelas cores lá do BI para fazer o background. Você pode usar também, se ficar ao critério de cada um. Eu prefiro usar assim no Figma. Gosto muito de usar, fazer esse background no Figma. Vou abrir novamente o BI. Para poder carregar. O Azure Maps, como eu tinha dito, deu um problema. Ainda não sei o que foi que aconteceu, se é alguma atualização do BI que tá com problema. Mas aí eu mudei e voltei para ele. Ele voltou a funcionar, porém não estava aplicando as legendas. Aí eu mantive ele assim, depois eu vou com calma, vou dar uma olhada. E aí eu posso trazer como um corte para mostrar o que foi que aconteceu. Nesse sentido aí. E agora é só a parte mais de edição, né? Vocês vão ver que eu vou abrir o plano de fundo. Já vai vir já em ajuste, eu vou botar preencher. E vai preencher toda a tela aí. Agora é a parte de arrumação. Então essa parte de edição aí, eu vou deixar uma musicazinha rolando. E já já tô de volta. Certo, tô de volta, então agora eu vou utilizar as cores, né? As cores que eu falei que eu criei lá no Google, que eu pesquisei lá no Google. E vou começar a editar aqui a parte da fronteira visual do BI. E usei o plano de fundo em branco. Vou também utilizar o título, vou botar o título. E aí boto o título, o nome e a tela de fundo, que eu vou utilizar o mesmo azul que eu utilizei lá no Figma. Editar o título aqui, botar a cor do título, o nome. Eu usei por padrão botar, chama Camel Case, né? A primeira letra sempre maiúscula. Padronizei em 20. Botei branco. Vou pegar o plano de fundo, azul, né? Eu não copio o hashtag, porque já tem um hashtag por padrão no BI. Então eu só boto só a numeração. Mas em alguns programas a gente tem que pegar o hashtag. E o plano de fundo vai ser o azul. Então vai ficar dar esse detalhe aí do plano de fundo. Agora é só usar o pincel, né? O pincel de formatação. Eu uso bastante ele para economizar tempo. Para economizar tempo na formatação, né? De formatação. E eu gosto de usar muito o pincel. Agora eu tô arrumando aí, só questão mesmo simples. Já tenho a ideia de como vai ficar. Tá, estou decidindo aí qual o gráfico eu vou usar. Eu vou usar
o de pizza, né? São 3 países. Geralmente em pizza a gente aprende que a gente pode utilizar no máximo, estourando aí 4, 5 categorias. Eu gosto de sempre usar só até esse limite, não mais que isso, porque aí o gráfico fica legível. Repare que eu usei o pincel de formatação e já veio com a formatação do do outro gráfico, né, que a gente começou a utilizar. Agora decidi a partir das colunas. Como a gente estava em formato de tabela, tinha umas informações ali que estavam no gráfico de coluna, não ia ficar legal. Aí eu decidi deixar apenas uma informação, que é a contagem de seleções. Você pode ir olhando, é tranquilo. Você decide se vai qual gráfico vai ser melhor para o seu visual. De barras empilhadas ou barras clusterizadas, né? Aí vai do gosto e de como cada um vai fazer. Eu decidi por remover, vou remover essas colunas aí. Vou deixar apenas, como eu falei, a da contagem de seleções. Sempre usando o pincel de formatação. Também tem aquela dica, né, de eu, como eu falei já na outra série de vídeos, vocês aí podem acompanhar a série a outra série do BI. Pode ver aí o canal, vou deixar no final desse vídeo aqui o card com esses vídeos. Aí você pode se inscrever, curtir, compartilhar, deixar seus comentários com dicas, com sua crítica, sua sugestão, seu elogio, sua dúvida também. Em todos os vídeos pode ficar à vontade para fazer seus comentários. E não se esqueça, se inscreva, deixa o like, certo? Então eu vim organizando as tabelas. Depois a gente vai renomear, se você deixar muito pequeno ali, você vê que o gráfico fica, o título tá grande, então o gráfico some, né? Aí tem uma coisa que a gente pode fazer também, que eu vou mostrar, que é editar o gráfico, os visuais aí, de acordo ao número, né? O tamanho dele. Eu vou editar o título. O título de todos os gráficos, vou botar no mesmo padrão, sempre a primeira letra maiúscula, e aí as preposições minúsculas e a outra palavra, né, o início sempre com a letra maiúscula. Repare que eu primeiro fui ajustando o visual ali, tentando ajustar na mão, né, parece uma listra tracejada ali, que nos ajuda, nos auxilia nesse processo de tamanho, de formatação do tamanho dos gráficos. Mas você pode usar também o tamanho das propriedades. O tamanho do gráfico pelas propriedades, usando o eixo X ou Y. Agora eu vou começar a editar essa parte dos grupos, né? Vamos criar um filtro com botões, né? Com cada grupo eu vou deixar uma tabela única com todos os grupos e vou criar um filtro que tem os botões com o nome de cada grupo. Isso vai facilita na hora de filtrar, a gente vai filtrar com clique e aí já vai ver quais são os jogos daquele grupo, a data, né? Qual é a rodada também, se é a primeira, a segunda, a terceira. Tem um gráfico já ali com a data.
Eu gosto muito de usar data, sempre que eu vou usar período, na verdade, eu uso o gráfico de linha, porque é daquela ideia de linha do tempo, né? Então eu utilizo sempre o gráfico em linha. Editando os nomes, como eu falei, vou deixar sempre com a letra maiúscula na frente. Então o nosso BR já está começando a tomar uma forma, né? Deixei ali como destaque. Tem uma visão geral do evento, né? Para quem quiser dar uma lida. Vou criar um título também. Arrastei o grupo, agora eu vou criar o gráfico segmentação de botão, né? Utilizando a formatação de botão. Vai ficar bem legal ali. Quando você clicar no grupo, ele já vai filtrar quais são as cidades que aquele grupo vai jogar no mapa. Só renomear aqui os grupos. O título, né? Que é onde tem os grupos. Vou diminuir mais o tamanho aqui, aumentar. Ele é responsivo, né? Então quando aumenta ali, ele aumenta o tamanho. Eu vou manter assim no padrão. Não vou remover, não tô. Repare que eu não estou editando. Você pode aumentar o tamanho da fonte ali da tabela. Pode mudar a fonte da tabela. Aí quando aplica o filtro, ele já filtra a data. Filtra os locais de jogos, né? Onde vai ser os jogos de cada grupo. Vai ficar bem dinâmico aí. Agora inserir o título. Tem uma técnica que eu gosto de usar, que eu faço o título no cartão. Mas aqui eu vou fazer o título do modo tradicional. Eu vou inserir uma caixa de texto. E aí vou editar, botar a cor, o tamanho da fonte, remover o fundo. Aí vai facilitar bem aí a compreensão. A gente pode, vou botar a borda também, o canto arredondado. Você pode botar isso. Pode botar fronteira. Tudo na caixa de texto aqui você pode fazer, editar. Mudar a cor da fonte. Aí fica a critério, mas eu vou botar. Vou remover logo o fundo. E botar a cor e mudar a cor da fonte. Aí agora botar a cor verde, né? Vou utilizar o verde. Utilizar o verde. Dar um destaque ali ao subtítulo, né, da nossa página, dessa página do nosso visual. Uma técnica que eu gosto muito de usar é não apagar até a última letra e apagar depois, porque aí quando eu apago até a última, geralmente a formatação ela muda, ela sai. E aí eu perco, eu tenho que fazer tudo de novo. Aí eu apago até a última, deixo só a última, escrevo de novo e apago a última letra. Eu sempre faço isso aí em alguns vídeos, vocês vão me ver fazendo sempre isso aí. Não sei se é uma mania, mas eu prefiro fazer assim do que refazer toda a formatação. Para mim facilita bastante. Eu vou utilizar aqui, vou recortar a foto, né, do coisa da Copa, e vou editar no Figma, que eu quero que o canto fique arredondado da figura. E aí eu vou
Vou editar aqui, vou colar aqui. Vou utilizar novamente o Figma. E vou só deixar o canto arredondado. O Figma é uma ferramenta muito importante aí pra gente que constrói visuais no BI. Facilita, estiliza, deixa aquele visual mais premium, né? Que a gente mais robusto, mais legal assim. Vou utilizar os cantos arredondados e vou exportar. Vou salvar, exportar, salvar como e aí utilizar no BI novamente. Inserir. Dá um visual legal ali. Agora eu vou fazer uma edição nos rótulos de dados, né? E nos títulos dos gráficos que eu não gosto muito de utilizar. Principalmente os títulos ali do eixo X, do eixo Y. Vou remover o título ali, vou manter o rótulo. Tanto do eixo X quanto do eixo Y e os valores também. Eu não gosto de utilizar, principalmente em gráficos de coluna de colunas, né, no caso, e de linhas. Gosto de deixar sem o valor. Sempre eu vou testar os filtros, né? E olhar a barra aqui. No caso, eu vou pegar a cor verde e vou utilizar para o verde para sim. E deixar azul para não. Lembrando que toda vez que a gente utilizar a cor, ela fica salva. Ali na parte das cores. Ela salva até umas 10, 15 cores. Eu vou mudar a cor aí para as categorias, né? Que são os países, Estados Unidos, México e Canadá. Vou utilizar aí as cores. Tentar dar uma identidade para cada país aí da cor, né? Tipo México verde. É pior que os três países têm vermelho. Mas aí eu vou. Que eles não têm em comum. Que é o México verde. E o azul dos Estados Unidos, né? Que tem azul, vermelho e branco. Então vou deixar os Estados Unidos com a cor azul. Repare que as cores estão salvas. Ficam salvas ali. Isso facilita. Basicamente essa primeira tela está pronta, né? Então, posteriormente aí a gente pode renomear o nome da página, testando os filtros, né? Ver se está funcionando direitinho. Você vê quando eu clicar no grupo ele filtra.
E é isso. Essa primeira página já está pronta. Agora eu vou renomear. Botar aí com aqui uma visão geral, né? Chamar de visão geral essa primeira página. Eu tenho uma duplicata que eu criei anteriormente dela. E agora vamos criar a segunda página, né? Que é a segunda página falando sobre os grupos. Eu acho melhor eu deixar essa parte aí para o segundo vídeo. Eu vou colocar o background aí, vocês vão ver o background. E eu vou deixar essa parte dos grupos aí para o terceiro vídeo, que é essa a tela dos grupos. E a gente finaliza o nosso BI. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar esse gabarito aí botar algum link e deixar para download aí, se vocês quiserem utilizar, ou no Google Drive ou em algum ambiente desses. Beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E não se esqueça, deixa o like, compartilhe, dê uma olhada nos outros vídeos, deixe seus comentários, suas críticas, sugestões. Fique à vontade. Valeu, até a próxima.